Acredite se quiser, o verdadeiro vilão da história não é o Gaston, e sim o próprio Fera. O príncipe era mimado, egoísta, grosseiro. Antes de ele ser transformado em monstro por fora, ele era um próprio monstro por dentro. Tá, e se eu for ainda mais longe e dizer que, na verdade, o Gaston é o herói dessa história? Essa é uma história oficial da Disney e aparece aqui no livro da verdadeira história do Fera. Só vem comigo conhecer o verdadeiro vilão de A Bela e a Fera. Pare! Não! Oi, pessoas e rosas encantadas, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos ao Dear Made e a mais um Segredo Sombrio. O Segredo Sombrio do Fera começa lá na adolescência dele, onde descobrimos que ele já não era boa pessoa. Embora tivesse tudo o que quisesse, o príncipe era mimado, egoísta, grosseiro. Isso porque o nosso não tão querido Fera e o Gaston, eles eram amigos desde crianças. Apesar do príncipe Adam, que é o Fera, ser muito preconceituoso com pessoas que não eram da realeza, ele abria uma exceção pro Gaston. E eu não mereço a melhor? Isso porque o Gaston não nasceu rico, ele era filho do caçador do castelo e ele morava sozinho com seu pai no estábulo, já que a mãe dele morreu durante o parto. Porém, como ele e o príncipe tinham a mesma idade, eles cresceram juntos e se tornaram melhores amigos. E o Gaston era o braço direito do príncipe ali em tudo que ele precisava no castelo. Assim, ele conseguiu ganhar muitas terras, prestígio e status. Então, o príncipe Adam e o Gaston cresceram juntos. Eu poderia até esclarecer este pequeno mal-entendido. E a principal atividade que eles amavam fazer juntos era caçar e paquerar as garotas pelo reino. Resumindo, o Rei Fera era praticamente uma cópia do Gaston. Não há uma garota na aldeia que não adorasse estar em seu lugar. Aí já é segredo obscuro o suficiente, né? Mas calma aqui que a gente tá só começando. Minha esposinha, massageando meus pés. Adam e Gaston viviam assim, espalhando o caos pelo reino e sendo grandes babacas, sem nenhuma responsabilidade, namorando todas as garotas que eles viam pela frente. Porém, o Gaston era secretamente apaixonado pela filha do inventor da cidade. E ela era conhecida por toda a cidade por ser a garota mais linda de todas. E eu não mereço a melhor? E você já conhece ela porque ela era a própria Bela. Então Gaston passou a vida toda obcecado pela Bela desde a sua adolescência. Bela, já é tempo de você afastar a cabeça desses livros e dar atenção a coisas mais importantes. O Adam sabia que o seu melhor amigo era apaixonado por essa garota, mas ele nunca chegou a ver ela pessoalmente. Mas ele morria de curiosidade pra entender por que o Gaston era tão obcecado nela. Ainda mais porque ela era pobre e filha de um inventor maluco. Na cabeça do príncipe Adam isso não fazia sentido nenhum. Enquanto Adam via o seu melhor amigo obcecado por essa garota, ele também tinha um relacionamento. E vamos aqui para mais um segredo obscuro. Ela era uma linda garota chamada Circe. Só que o Adam não sabia de um segredinho da Circe. Ela não era rica como ele imaginava e interpretou, e sim, ela era uma fazendeira bem pobre. Quem descobriu tudo isso foi o próprio melhor amigo do Adam, o Gaston. Ele contou tudo pro melhor amigo, mas o príncipe não acreditou e resolveu ir ver com seus próprios olhos. E calma, se você odeia o Gaston, se prepare aqui pra descobrir que o príncipe Adam era 1000 vezes pior. Sou um desgraçado. E até o verdadeiro vilão disso tudo. Porque olha só o que ele fez. Ele foi até onde a Circe trabalhava, que era uma fazenda simples. E ali estava a própria garota, no meio da lama, alimentando os porcos. Ao ver a cena, o príncipe ficou morrendo de nojo e desprezo pela Circe. Não satisfeito, ele foi até ela, chamando ela de suja, mentirosa, e jogou na cara dela que ele nunca poderia ficar com uma mulher tão suja igual a ela. O príncipe então cuspiu na sua ex-noiva e saiu da fazenda, deixando ali a pobre garota em lágrimas. Pois é, o príncipe Adam consegue ser muito pior do que o Gaston. Você deve estar aqui achando que esse foi o auge da maldade dele, né? Sinto te informar que não, a gente só tá começando. Alguns dias depois, quando o Adam tava ali lendo na sua biblioteca, a Circe bateu na sua porta. O Adam recusou abrir quando viu que era ela, mas depois de muito a garota insistir, ele abriu a porta. Ela segurava uma rosa vermelha em suas mãos e começou a chorar, pedindo o perdão do príncipe. Mas o príncipe continuava sendo um babacudo e disse que não aceitaria a Circe de volta porque ela era pobre. E 1000 vozes começaram a ecoar pelo ar. As vozes diziam que a Circe, na verdade, não era uma simples camponesa, e sim uma princesa de uma linhagem real super antiga. O príncipe tentou se desculpar, mas era tarde demais, pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. Isso encheu os olhos do príncipe Adam, que agora tinha certeza que a Circe era de fato uma princesa e não tinha como duvidar disso. Porém, era tarde demais. Como castigo, ela o transformou numa fera horrenda.
Indignada com aquele monstro na sua frente, a Circe amaldiçoou o príncipe. Aquela rosa que a Circe tinha tentado dar pro príncipe e ele rejeitou, se tornaria o símbolo dessa maldição. As pétalas iriam cair até ele completar 21 anos, e se ele não tivesse encontrado o amor verdadeiro e que fosse retribuído até o dia do seu aniversário, ele ficaria para sempre na forma daquela criatura horrível, que era exatamente como ele era do lado de dentro. Se não, ele estaria condenado a permanecer fera para sempre. O príncipe Adam mudou depois disso? Não. Ele apenas riu da cara da Circe, achando tudo aquilo ridículo. Então, bem brava, ela adicionou mais uma coisinha na maldição. Todo o castelo do príncipe também seria amaldiçoado e todos seriam obrigados a compartilhar dessa maldição com o príncipe. Assim, nessa parte não precisava. Tadinho dos funcionários que não tinham nada a ver com a babacudice aqui do príncipe Adam, mas a Circe colocou a maldição em todo mundo. Ele diz o quê? É verdade, eu creio. Vou culpar aqui o Rei Fera, porque foi tudo culpa dele. Mesmo depois disso, o príncipe Adam continuou não acreditando em nenhuma palavra da Circe. Principalmente quando os meses foram passando e nada do que ela disse aconteceu. Porém, uma coisa o Gaston percebeu. Parecia que em semanas o seu amigo tinha envelhecido mais de 5 anos. Apesar aqui desses dois serem grandes babacas, o Gaston de fato se preocupava muito com o príncipe. E ao ver que a cada dia o príncipe ia ficando cada vez mais amargurado, o Gaston ficou preocupado de verdade. E ele resolveu fazer uma grande festa pra animar o príncipe. Ele sabia que se o príncipe encontrasse aqui uma nova namorada, isso poderia animá-lo de novo, então o Gaston preparou uma grande festa. E é agora que o Adam é mais uma vez horrível. Como sempre, o príncipe só queria riqueza e beleza. Então ele ordenou que apenas as meninas mais lindas e ricas do reino fossem convidadas. O Gaston não concordou com isso, porque ele queria que a Bella fosse convidada pro baile também. Mas aqui, né, vamos combinar que o Gaston consegue ser ainda menos babacudo do que o príncipe. E a gente ainda nem chegou no pior ainda. Porque eis que chega o dia do baile. Tinham ali garotas vindo de 3 reinos vizinhos e muitas garotas lindas e ricas. Porém, os olhos do Adam ficaram fixos em uma garota misteriosa de cabelos castanhos. A garota parecia ser linda, já que por onde ela passava, todo mundo virava a cabeça pra olhá-la, mas ele não conseguia ver ela muito bem de longe. Então ele resolveu perguntar pro Gaston quem que era aquela garota. Que, claro, deixou o Gaston aqui fervendo de raiva. Pois a garota era a Bella e o Gaston não queria que o príncipe chegasse perto dela. Então o Gaston só disse que aquela era filha do maluco da cidade, que ela era muito pobre e maluca. Claro que o Gaston não acreditava nisso, mas foi o suficiente para que o príncipe não mexesse com a Bella naquela noite. Até porque ele tinha acabado de barrar seus olhos numa princesa e esposa perfeita. Princesa Tulipa. Linda, rica e uma princesa era tudo que o príncipe Adam queria. E logo ali ele começou a namorar com ela e pediu ela em casamento. Os preparativos para o casamento com a Tulipa estavam assim maravilhosos. E o príncipe queria se casar com ela o mais rápido possível para ele quebrar essa possível maldição que ele tinha. Ele ainda não acreditava na maldição, mas ia percebendo que cada vez ele ficava mais e mais estranho. Tudo piorou quando o pintor apareceu no castelo para fazer uma pintura do príncipe Adam ao lado da Tulipa. E nessa pintura o Adam percebeu o quão monstruoso ele estava. Zangado com a sua aparência na pintura, o príncipe mandou que o Gaston contratasse um mercenário para dar um fim no pintor. O que de fato aconteceu. Então o príncipe Adam é pior aqui do que muito vilão da Disney, porque ele de fato tirou a vida de uma pessoa. Tem muitos vilões Disney que nem chegaram perto disso. Só segredo sombrio atrás de segredo sombrio, mas mais uma vez a gente tá só começando. Porque depois desse crime horrível, as coisas começam a ficar ainda mais macabras. Por causa desse quadro e ao ver a sua aparência monstruosa, o príncipe começou a acreditar na maldição. E ele precisava agir rápido. Em um passeio com a sua amada Tulipa, ele fez com que a Tulipa prometesse que de fato o amava. E assim ele teve certeza que ela era a garota perfeita para quebrar a maldição. Se ele aprendesse a amar alguém, então o feitiço estaria desfeito. O Adam não a amava 100%, mas ele queria acreditar que sim, então ele armou o encontro perfeito para dar um beijo na Tulipa. Porém, quando o Adam beijou a Tulipa, nada aconteceu. Na verdade, esse ato de egoísmo e sem amor piorou ainda mais a maldição. A maldição começou a se acelerar e o príncipe Adam ficou ainda mais horrendo do que ele estava. Ele ficou morrendo de raiva porque a Tulipa tinha prometido que o amava e não quebrou a maldição. Ele então ameaçou pra cima da Tulipa, pegou ela pelos cabelos e começou a arrastar ela castelo afora. E disse pra pobre garota que não suportava olhar pra ela. E é nesse momento da história que o nosso herói aparece. Acredite se quiser, o Gaston. Quem diria, hein? O Gaston então tirou a Tulipa das mãos do príncipe, brigou com o amigo e levou a garota até o quarto dela em segurança. Ou seja, príncipe Adam matou um pintor e agrediu a noiva. E como eu disse, só piora. O Gaston achou aquela atitude do amigo inadmissível
inadmissível e também foi embora, rompendo a amizade com o príncipe. Nós temos que matar a Bela! Porém, no momento em que o Gaston saiu do castelo, a maldição acabou afetando ele também. Ele se esqueceu da sua amizade com o príncipe e tudo que ele sentia por ele se transformou em um grande ódio. E ele passou a odiar a fera que o seu amigo tinha virado. Vamos julgar? Não, porque eu também aqui fiquei morrendo de ódio. Então o Gaston também foi afetado pela maldição, só que de uma forma diferente. Porque ele saiu do castelo antes da maldição se completar. Então ele não virou um objeto, mas todo o carinho que ele tinha pelo amigo se transformou em ódio. E aí a história segue como conhecemos. O Adam vai ficando cada vez mais amargo até terminar a sua transformação de fera de vez. Depois de um tempo ele acaba aprisionando o inventor da cidade. Vou lhe dar um lugar pra ficar. Não! A Bella resolve virar prisioneira no lugar do pai. Eu fico no lugar dele. Você! Fera e Bella acabam se conhecendo. Agora fique quieto. Isso pode arder. O Adam realmente fica apaixonado pela Bella, porém ele já não tinha mais esperanças de quebrar a maldição horrível em que ele havia se colocado. E no fim, todo o ódio que o Gaston sente ali da Bella se aproximando do Fera é porque ele no fundo sabe o quanto que o melhor amigo é horrível e poderia machucar a Bella, como ele fez com a Cici e como fez com a Tulipa. Quem somos nós para julgar, né? Ele era horrível mesmo e a gente vai ter que concordar aqui com o Gaston. Aí, no fim, é o senhorzinho Fera que tem o seu felizes para sempre. É você. Matou alguém, agrediu uma mulher e no fim consegue quebrar a maldição, ficar com a Bella e ter um final feliz. Aqui parando pra pensar que é muita sacanagem, sendo que o príncipe Ada que foi o vilão do começo de tudo e tudo aconteceu por culpa dele. Pois ela percebeu que não havia amor no coração dele. E eu falo de mais personagens que parecem bonzinhos, mas na verdade são os verdadeiros vilões da história nesse vídeo aqui do lado. Inclusive os pais da Elsa estão nessa lista. E a vilania deles estava na nossa cara o tempo todo, então só aperta aqui do lado.